Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Tudo certo? Mais um vídeo aí pro canal e pedindo para vocês aí dar o like e continuar aquela mesma que eu tenho que falar para vocês, enviar para os seus amigos, grupo de família, os grupos flamenguistas aí, dando a moral pro canal aqui. Aí separei hoje aí um corte do canal do Sport TV, do programa Seleção Sport TV. Então créditos ao Sport TV por esse vídeo aí. Falando um pouco do nosso Flamengo com a vitória de ontem, né? Eu tô mais preocupado com o encaixe da equipe. Lógico que você ganhar o jogo com vitória, tudo fica muito mais fácil o trabalho, né? Mas estou preocupado ainda com esse encaixe, que a equipe tem mostrado assim, muitas falhas ali individuais, né? E isso é perigoso, que se encontrar alguém que consiga fazer o gol, qualquer coisa, fica bem complicado. Então a maior preocupação aí é o encaixe da equipe, né? Que bom que a vitória, sempre é bom vencer, perder ninguém gosta de perder, né? Mas preocupação, tem 20 dias aí agora, a partir de agora vai ter data FIFA, todas essas coisas aí. Então terá 20 dias aí de trabalhos, né, para o melhor trabalho com o grupo, acertar posicionamento, essas coisas todas. Nesse ponto estou bem preocupado de verdade, sabe, do encaixe da equipe. Né? Que bom que veio a vitória, excelente, mas o importante como eu tenho falado, é o brasileiro, Libertadores, a Copa do Brasil, e esses são os campeonatos mais importantes, campeonatos mais relevantes para o nosso Flamengo, né? Então deixando aí vocês com o vídeo, com análise do pessoal aí, dos especialistas aí, né, logo mais terei mais alguns vídeos, que é bem longo, o programa é bem longo e eu fiz alguns cortes e vamos lançar outros vídeos aí, tá bom? Então fique com o vídeo aí, ótimo vídeo para todos aí. Contestável. A nossa pergunta de Flamengo é a seguinte: vence, convence. Apesar do 3-1, apesar de ganhar os 2 jogos contra o seu rival, a gente consegue afirmar, depois da classificação do Flamengo, que o time convenceu na semifinal, que o time jogou à altura da qualidade que a gente sabe que esse Flamengo tem e que mostrou num passado muito recente. Abro assim os trabalhos para a classificação do Flamengo. Venceu, mas convenceu? O Flamengo está te convencendo, Maestro? Se perguntar ao torcedor, principalmente, ele vai dizer que não. Esse resultado de 3-1 ele foi conseguido já nos últimos 15 minutos de jogo. Dos acréscimos, né? Se você pegar o todo do jogo, o Vasco foi um time mais organizado e que tem uma dificuldade muito grande quando cria as oportunidades de colocá-la para dentro. O Flamengo ontem, em alguns momentos, né, ele deu a impressão de estar num caminho, né? Mas em outros momentos, principalmente com a perda da bola, a volta para poder acompanhar o adversário, mesmo jogando com 3 zagueiros, bastante complicado. O Vasco hoje, né, por exemplo, o time do Vasco, você tem a linha de defesa, que é Puma, Miranda, Léo e Piton, isso eu tenho certeza, né? Que o meio-campo ele já tem Jair, ele já tem Andrei, já tem, né, o menino, né, Alex Teixeira. Tem Alex Teixeira, Pedro e Peck. Se você perguntar ao torcedor do Vasco, ele tem a certeza que é esse time. Né, que é o time que vai, pelo menos, ser... O do Flamengo tem uma certeza, ele vai sofrer com bola aérea. Não, isso aí é desde... Vai sofrer com bola aérea. Isso é desde o início, né? Eu acho que o sofrimento maior, né, continua sendo a questão da marcação. Quando a marcação ela encaixa, né, tem um time compacto, ela consegue. Essa é uma jogada Flamengo de 19. Talvez tenha sido a única jogada nesses últimos jogos onde você vê toda e parte individual, né? Você vê que está sempre o Arrascaeta e o que está machucado, né? Saiu machucado ontem, está sempre envolvido nas grandes jogadas, na criação, na ideia de jogo do time. A gente viu o Flamengo sair na frente, e eu confesso, quando o Flamengo faz 1-0, o Vasco começou jogando melhor. Aí o Flamengo fez 1-0, eu falei, cara, pela qualidade do Flamengo acabou o jogo. E não, cara, o Vasco conseguiu prensar o Flamengo de uma forma que, apesar da derrota,
eu acho que é para o torcedor do Flamengo se perguntar como é possível um time inferior como o do Vasco, mas muito bem organizado, aguerrido, prensar o Flamengo no seu campo de defesa. E aí o terceiro gol, ali o segundo, né? Um vacilo do Rodrigo, ele perde a bola. Eu acho que o Matheus França vai sofrer o pênalti do Capasso. Eu acho que o Rodrigo perde a bola, mas cara, você pode perder a bola em várias condições durante o jogo. Eu acho que o maior erro aí é do Capasso, porque ele estava driblando pro lado, ele não ia sair na cara do gol, ele poderia esticar a bola. O Rodrigo já estava na cobertura. Ele dá um carrinho, o Capasso, completamente fora de contexto aí. Se errou alguém no lance, foi a precipitação do Capasso. Olha o presente que o Vidal quase entrega. Aliás, entrou mal de novo. Mais uma vez. Muito mal. Antes desse jogo a gente tinha algumas questões, né? A primeira era a eliminação do Vasco contra o ABC. Como o Vasco chegaria para essa partida, tanto fisicamente quanto mentalmente. Como o Pedro foi esperto, né? Sim. Em bater a falta rapidamente, que é algo que a gente não vê com frequência no Brasil. É totalmente legal o que ele fez e a vantagem que ele teve de pegar a defesa do Vasco desprevenida e o Ayrton Lucas, que jogou bem ontem, fazendo Vem jogando bem, né? Jogando a gente pode destacar alguns jogadores do Flamengo, o Ayrton Lucas é o que tem mais regularidade. Então tinha algumas questões. O Vasco fisicamente e mentalmente não tão bem, principalmente por conta da eliminação contra o ABC. E o Flamengo, quem seria o substituto ali na lateral direita, né? Um ala direito, que no caso foi o Cebolinha, que tinha essa informação anterior, mas a gente não cravava isso, não tinha essa certeza. Acho que não deu certo o Cebolinha ali na direita. O Jonas Vene Casagrande, de novo, acertando a informação, né? Que o Cebolinha vinha treinando na ala direita. A gente não quis cravar porque a gente achou muito insólito. O Cebolinha vai ser ala direito e foi. Porque o Mateuzinho machucado, o Varela não tinha condições, ele até entra no segundo tempo, né? Mas não tinha condições de jogar 100%. E aí o Cebolinha na direita, que depois é até substituído. E eu acho que ontem o Vitor Pereira ele faz algumas substituições no segundo tempo que mudam o jogo, né? Ele ter colocado o Matheus França, acho que pra mim foi a principal mudança ali do time do Flamengo. Ele conseguiu parar mais o Vasco. Até essa escalação inicial, isso. Os três zagueiros. E mudou algumas vezes durante o jogo por conta das substituições, né? O Thiago Maia chegou a recuar para a zaga, depois ele volta para o meio quando o Léo Pereira entra. Exatamente. O Rodrigo Caio sai, ele vira terceiro zagueiro. Aí depois entra o Léo Pereira e ele volta para primeiro volante. E respondendo um vence, para mim o resultado foi muito bom, mas as atuações foram ruins, né? E acho que o Flamengo individualmente foi ruim com algumas peças. O Gabriel, por exemplo, né? O torcedor ele fica muito sentido quando o Gabriel é substituído em qualquer jogo, né? Parece que o Gabriel é insubstituível, mas não. O Gabriel ontem, inclusive, acho que fez uma das piores partidas dele, do que a gente está acostumado a ver o Gabriel e sabe o que ele pode entregar, né? Acho que ele foi muito mal ontem. O Gerson também estava muito mal, ele perdia bolas dominadas, assim, bolas fáceis, o Gerson estava perdendo. Fabrício Bruno foi muito bem ontem, acho que a gente pode destacar alguns pontos positivos. Ayrton Lucas, o Pedro que fez 2 gols. A Arrascaeta tem essa questão do problema físico do pubis ontem, tem até uma questão além do pubis de ser um adutor da coxa, né? Não entendi também porque ele foi bater aquela falta, se é um jogador que já está machucado, sentindo. Então acho que ele foi até o limite dele. Ele jogou ontem porque era um jogo de semifinal, porque senão ele não estaria em campo. Então acho que preocupa, né? E a informação que a gente tem também é que ele não vai servir agora a seleção do Uruguai, porque está cortado, porque realmente não tem condições. Preocupa a continuidade dele, né? Eu acho que ele só foi por sacrifício, porque você tem agora 2 semanas, praticamente 20 dias. Vale lembrar que o Campeonato Carioca agora para, né? Então volta só no dia 1º de abril, iniciozinho do mês de abril, então ele vai ter esse tempo aí para recuperar alguns jogadores. Não sei se o Arrascaeta vai ter esse tempo necessário para voltar e jogar a final contra o Fluminense, né? Mas eu vi um Flamengo bem desorganizado em alguns momentos e principalmente porque individualmente algumas peças deixaram a desejar bastante. Então vamos por partes. Na escalação inicial do Flamengo, alguma questão para vocês? Me parece hoje um fato consumado que o Everton Ribeiro é reserva desse time. Né? Isso é um fato questionável, né? Questionável, sim, mas consumado já na cabeça do Vitor Pereira. Nesse momento, o Everton Ribeiro é reserva do Flamengo. Tanto é que o Everton Ribeiro e o Vidal, eles entram, eles não fazem um jogo bom, mas eles também não... Quer dizer, o Vidal até compromete um pouco, né? Mas eles seguram mais a bola, eles ficam mais com a bola, que o Flamengo estava precisando disso. Eu acho muito estranho o Everton Ribeiro ser reserva. Eu acho estranho. Se você joga com 3 zagueiros, por mais que eu acho que ele não fez a escolha certa dos zagueiros, eu acho que o Davi Luiz hoje está lento, ele não está conseguindo acompanhar. Voltando a falar do que o comentarista falando agora, o Everton Ribeiro está mal. Eu não sei quem consegue ver o Everton Ribeiro jogando bem. Ele realmente está muito mal.
Uma coisa foi o Wellington Ribeiro ano passado, outra coisa é o Wellington Ribeiro esse ano. Tá muito mal. E aí, algumas incoerências que eu vejo na análise do pessoal, né? Daqui a pouco volta Bruno Henrique, né? Vamos falar que o Bruno Henrique volta bem, como ele estava antes. Quem que vai sair da equipe? Então, o treinador tem que variar a escalação, tem que variar jogadores. Ninguém é insubstituível, nem Gabigol, nem Arrascaeta, ninguém é insubstituível. Então, quem tá mal tem que sair mesmo. Fica no banco, bonitinho, e quando entrar, entra e resolve. É assim. Então, eu acho que é uma análise muito rasa quando fala assim que o tipo de jogador não pode sair, qualquer um pode sair. Então, algumas análises muito rasas desse pessoal aí, tá? Só voltei para poder falar isso para vocês. Que o BH tá voltando, e daí quem vai sair? Não é? É o ritmo do jogo. É um zagueiro extraordinário, mas nesse momento ele não está bem. Mas enfim, opção do Vitor Pereira, 3 zagueiros, beleza, não é só ele que joga com 3 zagueiros, não vou debater isso. Acho que o Cebolinha não funcionou como ala direito. Acho que o lateral dele é o Varela mesmo, pensando até na cabeça de técnico europeu. Acho que vai ser o Varela. Contratar um lateral. Acho que a questão dos volantes está séria, porque o Gerson não joga bem, não consegue jogar bem. O Vidal não consegue ser o mesmo jogador que ele foi em algum momento da carreira dele. Faz falta toda hora, para. Se o Vidal fosse 60% do que ele já foi, seria útil ao Flamengo, mas ele não consegue nem isso. Pois é, então Com todos esses problemas, o Everton Ribeiro é o cara que tem que ir pro banco. Maestro, então, você tem 3 zagueiros. Você não tem o Thiago Maia. Os seus 2 volantes não estão jogando bem, Gerson e Vidal. Você não pode botar um meio, se você está com 3 zagueiros. Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Boa pergunta. Entendeu? O que você acha, mano? Deixou o Everton Ribeiro no banco, cara? Boa pergunta. Eu vou também por essa linha. Você jogou com 3 zagueiros, você pode ter, pelo menos, ali. E funcionou. O melhor Flamengo de 3 zagueiros foi com o Thiago Maia. Só que você não pode tirar o Thiago, que é o único que morde ali no meio-campo. É o único que tem esse poder. Porque razões diferentes, tanto o Vidal como o Gerson, não conseguem entregar nesse momento aquilo que se esperava dele. Né? O Gerson no jogo, acho que contra o Fluminense, que ele jogou um pouquinho mais adiantado, foi onde ele teve um comportamento melhor. Quando jogou na mesma linha do Thiago, não conseguiu ter. E o que chama atenção que são erros técnicos, não é nenhuma questão física, né? É erro de passe, né? É erro de lançamento, né? E isso naturalmente compromete ainda mais no setor. Voltando a falar, desculpa, mas não aguento. A incoerência, não sabe nem analisar. Thiago Maia nunca jogou de terceiro zagueiro. Ele fazia o terceiro homem na saída de bola. Então eu não consigo enxergar, não consigo compreender qual é o jogo que eles estão assistindo. Daí eles falam uma coisa que a equipe tem que encaixar, fala do esquema tático do time, daí fala do erro técnico do jogador. Uma coisa é o esquema não está funcionando, outra coisa é o erro técnico. Erro técnico é o jogador, quando quer dar um passe, é o erro do jogador, não é o esquema tático. Então é muita incoerência no que eles analisam, não sei tipo de jogo que eles assistem. Daí fala assim, quando o Gerson, vai falar do Gerson, aí fala o Gerson jogar na mesma linha do Thiago Maia, como o Thiago Maia tá jogando, assim, e quando o Thiago Maia jogou o terceiro zagueiro, tipo assim, é uma incoerência no que ele... Não sei que tipo de jogo, que eles analisam no jogo, de verdade, gente. Desculpa interromper o vídeo, mas tem coisa assim que é difícil você não falar, sabe? Sorte do treinador nesse momento é que o Pedro ele continua sendo extremamente eficiente. Né? O Pedro ele consegue entregar aquilo que o treinador quer. Não e o Vasco ineficiente.